Fala pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Jordan e esse vídeo não tem nenhuma edição, até para que você possa entender um pouco melhor da forma que eu penso e eu conseguir mostrar a forma real de como eu estou pensando e as minhas ideias conseguir ser passadas da melhor forma. Olha só, hoje eu vou falar sobre as 3 coisas que os ricos fazem e os pobres não. Bom, isso aconteceu assim, como uma certa observação que eu tive com o tempo, porque eu tive contato com muitas pessoas com muito dinheiro, mas eu não falo só de dinheiro. Quando eu falo de sucesso, são aquelas pessoas que eu conheci que são realizadas, mas também têm um certo sucesso financeiro. Normalmente isso está bem interligado, tá? Esse papo de dinheiro não traz felicidade. Isso é uma coisa tão idiota, até porque o dinheiro não traz nada além de conforto. Então, se você não consegue ser feliz sem dinheiro, quando o dinheiro vem, ele vai te trazer um conforto e coisas momentâneas, como por exemplo, comprei um carro, uau, que massa, tem um carro novo, você entra naquele carro, aquele cheirinho de novo, aquela coisa maravilhosa, só que daqui a 6 meses, meu carro novo, daqui a 1 ano, é só um carro. Isso é bem comum. Então, normalmente, essas pessoas que eu conheci, elas tinham uma certa realização, elas compravam um carro porque era um bom carro, e não porque ele era um carro, nossa, um carrão e tal. Eles não queriam só o status daquilo, eles compravam porque era um bom carro, você entende? Os que compraram por status ainda, eu vi que faltava um pouco de lapidação, porque assim, para mim o status de riqueza não é quanto dinheiro você tem na conta. Isso, eu conheci pessoas que são muito ricas, eles só estão sem grana no momento. E tem gente que ganhou dinheiro por algum motivo, mas não tem sucesso e não tem riqueza. Provavelmente eles vão perder esse dinheiro conforme o tempo for passando. Então, normalmente é isso que acontece, tá? Então, as 3 coisas são... A primeira eu anotei aqui. Eles não vendem o seu tempo. Normalmente, eles vendem coisas e com o dinheiro de vender essas coisas, como, por exemplo, vende um curso, vende uma cadeira, vende carro, vende isso, vende aquilo, ele compra o tempo das outras pessoas. Nenhuma das pessoas ricas que eu conheci, elas vendiam o seu tempo, só o seu tempo por vender. Entende? Por exemplo, eu sou um funcionário, você me paga tantos por hora e era isso. Não. Eles simplesmente vendem os seus produtos, coisas. Eles não vendem tempo, eles vendem coisas. E quando eles vendem coisas e começa a ter um relativo sucesso, eles começam a comprar tempo das pessoas, contratando as pessoas para vender mais coisas para eles. Isso é o que sempre acontece. Acho que, 90% das pessoas que eu conheci trabalham nesse sistema. Então não pode ser uma coincidência. Pô, todo mundo é assim? De sucesso que eu conheci? Todos? Não pode ser. Então seria uma coincidência muito estranha, né? Normalmente é assim, eles vendem coisas, assim que eles começam a vender bastante, eles começam a comprar tempo dos outros. Até porque se eles vendem só o seu tempo, se eu vendo meu tempo, eu trabalho por hora, o meu limite de ganho mensal tem um limite, porque o meu tempo ele é limitado. Eu só tenho 24 horas por dia. Mas no momento que eu contrato várias pessoas, é como se eu tivesse muito mais horas em cada dia trabalhado. Cada pessoa trabalhando 8 horas é como se eu tivesse trabalhado 200 horas num dia. Então por isso que eles conseguem muito patrimônio, que é dinheiro, que é acúmulo de trabalho. Patrimônio é acúmulo de trabalho. Segunda coisa que eu vi que os ricos fazem, eu anotei aqui, eles têm o hábito de não falar sobre pessoas. É estranho, assim. Eu notei que sempre que eu tô com essas pessoas, conversando sobre alguma coisa, é sobre alguma coisa. Não é sobre alguém. E quando eu tô com alguém pobre, quando eu digo pobre, em todos esses sentidos, tanto financeiro, quanto de mentalidade pobre. É incrível como o único assunto são pessoas. E nunca coisas. O pobre não debate ideias, ele debate pessoas. Você entende? Vamos falar de política. O Bolsonaro é um filho da puta. O Lula é um filho da puta. Não ideias, entendeu? Vamos falar de... o tal empresário não, ele fala sobre a ideia. Ele não gostei daquilo que o Lula fez, que o Bolsonaro fez, entendeu? Então, assim, o rico, normalmente, ele fala sobre ideias, não sobre pessoas. Então, o assunto não é o Big Brother. Não tem como ser, porque o Big Brother é pessoas, entendeu? É muito difícil, muito difícil. Normalmente, o assunto é
um novo negócio. Então ele se preocupa em fazer dinheiro, entende? E o pobre, ele se preocupa em aproveitar a vida, porque daqui a pouco ele tem que voltar para aquela merda de trabalho que ele escolheu. Você entendeu? O rico não está preocupado com isso, porque ele está preocupado em fazer dinheiro. Ele acorda de manhã, não pensa só nisso, mas está dentro do pensar dele como ganhar mais dinheiro. Só que do pobre não. Como o trabalho dele normalmente ele não gosta do trabalho dele, ele detesta o trabalho dele. Imagina que todo dia ele pensa assim, tenho que aproveitar, senão segunda já tá chegando, entendeu? Então segunda-feira ele já levanta assim com uma depressão e na sexta-feira ele tá feliz pra caralho, porque eu não vou sair pra aquela merda, entendeu? Normalmente é por isso. Então assim, ele não tem tempo de pensar em ganhar dinheiro, porque ele tá lá tão focado em, preciso aproveitar, porque só tem mais um pouco. O rico não. Ele dorme, ele acorda e ele tem tempo para pensar em ganhar dinheiro. Essa é uma das maiores diferenças. Então assim, ele sempre está com uma ideia nova, ele viu uma coisa bacana, ele debate aquela ideia, ele tem amigos que falam sobre isso. Então, tudo que você alimenta cresce. Entenda isso. Tudo que você alimenta cresce. Por exemplo, eu gosto de um jogo. Ótimo. Se tu começar a olhar vídeos sobre esse jogo, você vai virar uma bola de neve, vai gostar cada vez mais daquela merda e nunca mais sai. Então você entra no Instagram da pessoa, é só aquele jogo. Porque é o que ele gosta, então é o que ele curte, é o que o Instagram vai mandar pra você. Jordan, eu gosto de futebol, é o meu vício, ótimo. Então é só isso que tu vai fazer praticamente. Porque tu vai olhar um vídeo sobre isso, tu vai fazer tal coisa sobre isso. É muito claro pra você descobrir, é você entrar no Instagram ou no Facebook da pessoa. E aí rolar o feed dela. Você vai ver exatamente o que tipo de coisa ela mais assiste. Porque o Instagram tem ele é preparado para isso, ele só joga o que você gosta. Se você pegar o Instagram de outra pessoa e começar a rodar, é chato. Porque ali só tem o que ela gosta. Você entendeu? Então, basicamente, essas são as duas coisas. E a terceira é algo assim, simples que qualquer pessoa pode fazer. Você viu que essas duas coisas você pode fazer. Parar de falar sobre pessoas e falar sobre coisas. Começar a vender coisas para não precisar vender o seu tempo. E a terceira coisa que os ricos fazem é ler. Jorge, eu não consigo ler. Cara, se você não consegue ler, você tá com um probleminha. Se você não consegue parar por 20, 30 minutos e ler, significa que o seu cérebro está viciado, seu cérebro está extremamente viciado em celular, em televisão. Você não consegue sair disso, provavelmente você está na corrida dos ratos. Seu cérebro ele precisa de prazer. Ele não consegue pensar a longo prazo, porque ele precisa de prazer momentâneo para aguentar a merda que vai vir, que é o teu trabalho. Você entendeu? Normalmente, eu não estou dizendo larga o teu trabalho e vai vender coisa. Não é isso. Vai vender miçanga na praia, não é. O que eu estou falando é o seguinte, é você criar uma estratégia para que, a longo prazo, você não precise mais vender seu tempo. E se vender muito bem. Às vezes eu faço uma consultoria, por exemplo, mas eu cobro muito bem por isso. Porque eu não quero mais vender meu tempo. E nada é de errado em vender o tempo. Talvez você precise em algum momento. A questão é, você não ter um planejamento para, de certa forma, em algum momento, você não precisar mais fazer isso. Voltando à leitura. Olha a importância da leitura. A leitura vai te trazer ideias novas, curiosidades novas e vai te tirar do looping. Sabe aquele looping infinito que normalmente a gente encontra bem quando você está falando de Big Brother. Se você gosta de Big Brother, é um exemplo, tá? Bem só um exemplo. Normalmente, você vai assistir vídeos sobre isso, você vai curtir fotos sobre isso, vai seguir no Instagram, e aquilo vira uma bola de neve em cima daquilo, você não sai. Você entende? A leitura vai te trazer novas curiosidades, onde você vai curtir coisas novas, que vão te trazer outras coisas, outros contatos e coisas novas. Então, essa é a importância da leitura. Vai te trazer pessoas que também gostam disso. Então tira um pouquinho, se esforça um pouco para aquela concentração para você fazer a leitura. São 3 coisas que você pode fazer hoje, amanhã. Coisas práticas, simples, que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por acompanhar. Segue aí, se inscreve no canal. É nóis!